Mesmo que seja biodegradável. Mesmo que seja biodegradável, porque esses copos já fizeram algumas experiências, não são bem biodegradáveis. Então estão a enganar-nos, não é? Nós estamos de consciência tranquila de que isto é biodegradável. Até posso deitar diretamente para a rua. Vai desaparecer em segundos por magia. Não. É mentira. Como é que te tornaste ativista? É tão simples quanto isto, porque de certeza absoluta há qualquer coisa que mexe profundamente em alguém para depois se tornar ativista, seja qual for a causa. Porque o ser ativista implica muita coisa, muito sacrifício, muito desgaste. Porque ser ativista é não ser uma pessoa normal, é não estar, como tu disseste muito bem, no caminho que todos percorrem, é seguir caminhos alternativos e chamar a atenção, malta, há aqui outros caminhos. Exato, venham. E teve que acontecer qualquer coisa, Ana. Olá, Ana, antes de mais. Olá. E então, o que é que te aconteceu no teu percurso? Na verdade, eu acho que isto começou desde muito pequenina. Eu lembro-me de ter uma ligação sempre muito forte aos animais, à natureza. O que eu acho que foi acontecendo foi, lá está, como fui levada a ir para o caminho da sociedade, não é? E digamos o caminho de estamos a estudar, preocupados com ter um excelente emprego, etc. Ou seja, no fundo eu fui-me focando naquelas coisas mais básicas, o fazer reciclagem, o ser vegetariana, e achei que ao fazer isso, de certa forma, isso já seria suficiente. Então, ali alguns no meu percurso, já trabalhava há alguns anos na área de informática, apesar de ser socióloga de formação, e houve um dia que eu olhei para o caixote de lixo, literalmente, para os vários caixotes, não é? Que já fazia a separação há muitos anos, e pensei assim, então como é que é possível uma pessoa tão preocupada com as questões ambientais fazer este lixo todo? Oh, Ana, pronto, e lá vêm as chicotadas, não é? E na altura fui para a internet pesquisar informação sobre isso, como é que literalmente eu podia produzir menos lixo, e acabei por encontrar o blog da Bea Johnson, Zero Waste Home, que no fundo foi a pessoa que começou todo este movimento. Ela é francesa, mas vive nos Estados Unidos, porque falava-se muito do Zero Waste no sentido da indústria, mais no sentido da economia circular, etc. Ou seja, não havia desperdício porque tudo era reaproveitado. E foi ela que de facto trouxe este tema ao estilo de vida. E a verdade é que quando eu comprei na altura o livro dela, comecei a ler e identifiquei-me de imediato, porque no fundo já há alguns anos que eu tentava ter uma vida mais simples, e entra o minimalismo, e percebi que nesses últimos anos, de facto, eu até já tinha feito algumas coisas boas. Não era só o facto de ser vegetariana e de me preocupar com a separação do lixo, mas também o facto de ter deixado de consumir, basicamente. Eu era altamente viciada em compras. E sempre que digo isto, parece que estou a falar de uma outra pessoa que já não sei quem é. A verdade compras é que, de que género? Tudo? Essencialmente roupa e sapatos. Não é? Eu acho que é o problema de todas as mulheres. Eu não ouvi a apresentação, mas acho que ouvi ali ao fundinho, sim. Estava a lavar o nariz. Mas a nossa convidada, a nossa Catarina explicou assim. E no fundo, eu acho que é muito aquela questão de usamos as compras, como podemos usar um vício qualquer, outra coisa qualquer, para preencher um vazio, não é? E no fundo eu acabei por descobrir, por já estar completamente assoberbada de trabalho e de coisas e de sentir que basicamente a minha vida era igual todos os dias, e eu na altura, atenção, gostava muito do que fazia, só que era aquela sensação de à noite olhar para o relógio e pensar, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã, então mas viver é só isto, tem que haver algo mais. Houve uma crise. Houve uma certa crise, essa foi a primeira, digamos, e o minimalismo de certa forma ajudou-me porque simplificou muito a minha vida. Eu destralhei, ou seja, de imensas coisas, obviamente que já na altura com bastantes preocupações ambientais, ou seja, não ia simplesmente pegar nas coisas e pô-las no caixote de lixo. Tentei ver junto de pessoas e associações que efetivamente quisessem, e no fundo eu acho que começou aí. E claro que isto de certa forma ajudou-me a aguentar mais alguns anos naquela vida que eu tinha. E portanto, quando chego ao desperdício zero, eu acho que aí é que surge verdadeiramente a causa. E que na altura sentia-me bastante sozinha em Portugal, a falar sobre estes temas, a pensar sobre estes temas, e foi assim que surgiu a ideia de criar o movimento Lixo Zero Portugal, que basicamente começou por um grupo de Facebook. Eu comecei a partilhar informação nesse grupo, coisas que eu ia descobrindo, como por exemplo onde é que eu podia fazer compras sem plástico, compras a granel essencialmente, produtos, alguns dos que eu tenho aqui, onde é que se conseguia arranjar aquilo em Portugal, isto em 2016, que era, parece que foi há pouco tempo, mas fez uma diferença enorme, e no fundo foi assim que isso foi começando. Claro que eu fui fazendo isto sempre paralelamente ao meu trabalho. Na altura já dava aulas de yoga, já tinha o blog, ou seja, fui tentando, no fundo, tive esta necessidade de fazer algo mais além do trabalho, apesar de trabalhar muitas horas. E na altura estava a trabalhar 12, 14 horas por dia quando fiquei doente. Não é compatível. Tu quando falas em lixo zero,
está a penso o conceito de minimalismo. Uma coisa não está dependente da outra? Não está necessariamente dependente. Eu acredito que uma pessoa que de alguma forma segue um estilo de vida mais simples e minimalista não tem que adotar o desperdício zero. Quando se adota o desperdício zero, eu acho difícil não adotar, não tudo, mas algumas práticas, porque a verdade é que tu começas a consumir muito menos. Claro, não tens obrigatoriamente que desfazer de todas as coisas que tens em casa, até porque isso também não é assim muito ecológico, mas a verdade é que acabas por apreciar o ter menos. Então, como vais adquirindo cada vez menos, as coisas à medida que se vão estragando, vais deixando também de as substituir. E o minimalismo é, por conceito, abrangente a todas as áreas de consumo da nossa vida? Todas. Basicamente, o minimalismo, eu gosto sempre de dizer esta definição que é super simples, é tu identificares o que é essencial para ti e eliminares todo o resto. E, portanto, isto vai ser diferente para todas as pessoas. Dessa maneira parece fácil, não é? Mas não é fácil. Não é. Qual é que é a melhor abordagem ao minimalismo? Há várias. Olha, eu comecei por aquilo que tinha em maior quantidade, mas tu podes, por exemplo, começar por aquilo que é mais fácil para ti. Portanto, eu comecei literalmente pela roupa e pelos sapatos, porque era o que eu tinha em maior quantidade. Era difícil, porque era das coisas que eu mais gostava, mas como era muita coisa, eu consegui rapidamente perceber os efeitos e era isso que eu precisava. Eu precisava ter uma motivação para também continuar. E a verdade é que ganhei imenso tempo, mesmo depois quando comecei a desfazer-me de coisas em casa, mobília, sei lá, peças de decoração. E foi tudo uma vez ou foi um processo foi super gradual. Isto foi durante um ano. Peças que tu guardaste ainda até à última? Até à última. Sabes, eu tenho uma técnica que é aquelas coisas que estás em dúvida, guardas numa caixa e fechas. São os pendentes. Pões a data. Sim. Ao final de um ano. Podes definir o prazo, meio ano, um ano. Se não usares nada, dá. É porque é preciso. Nem abras, é porque não vais precisar. Nem te lembraste dele, nem te lembraste. Não precisavas. Se não te lembras dele é porque não precisaste. Exatamente. E pergunta, olá equipa Maluco, Beleza e Ana. Ana, achas que o mundo em que vivemos caminha para um futuro em que o minimalismo será o estilo de vida mais expressivo? Ou caminhamos numa direção totalmente oposta? Cumprimentos e continuação de boa conversa. É curiosa esta pergunta porque este tema do desperdício, de temas mais ecológicos, tem sido estão um bocadinho na moda, não é? E tem sido muito reclamado aqui no Maluco Beleza. É sinal que é só uma moda ou há de facto aqui estamos a caminhar para um estilo de vida mais minimalista? Com essas preocupações. Eu tenho sempre uma visão otimista. Eu acredito que foi uma moda que veio para ficar, um bocadinho também com o que aconteceu com a alimentação vegetariana e vegana. Claro que vai ser difícil todos nós adotarmos este estilo de vida de um momento para o outro, não é? Até porque a própria sociedade, o próprio ciclo de consumo não aguentaria. Às vezes as pessoas também fazem essa pergunta que é, Ana, então se nós virássemos todos minimalistas, o que é que acontecia? Eu acredito que é possível e no fundo no meu mundo ideal, eu acredito que toda a gente vai viver dessa forma, de uma forma com menos coisas, mais conectados com a natureza, não é? Porque a partir do momento em que tu te conectas mais com a natureza quase te dá tudo, não é? Não estou a dizer para deixarmos todos os nossos trabalhos, como é óbvio, mas se abrandarmos, se vivermos mais devagar, com mais intenção, porque andamos todos no piloto automático e a correr, eu acredito que naturalmente cheguemos a este caminho de consumir menos. Não há outra alternativa. Por isso é que eu costumo dizer às vezes quando me perguntam um conselho, se nós começarmos a viver mais devagar, não tem como tu não reparares nas compras que estás a fazer, não tem como não reparar nas causas que tu apoias, no trabalho onde tu estás, ver certos pormenores, perceber até a forma como tu te sentes quando chegas à casa do trabalho. Então acredito muito que esse é o caminho. A moda é boa porque vem trazer este assunto, lá está, a canais que há uns anos atrás era completamente impossível, não é? Desperta algumas mentes, algumas mentalidades. Mas isto não será utópico, Ana, quando parece que cada vez mais a sociedade é consumista, capitalista, mas o sistema em que vivemos é capitalista, é uma sociedade de consumo que é exatamente o contrário daquilo que estás a falar. Quando nos impingem uma coisa destas nova de 6 em 6 meses. Isto é apenas um exemplo. Sim. E na moda então, e a roupa então é de semana a semana. É dia a dia, é de hora a hora, porque nós vemos depois nas redes sociais, olha estes sapatos, olha esta blusa que saiu, olha, como é que se dá a volta a isto, Ana? Porque tudo nos empurra para o contrário. Sim, é verdade. Ou seja, vamos ter um bocadinho sempre ovelhas negras, não é? E ter esta sensação de que estamos um bocadinho contra. Eu não acredito no radicalismo e no viver completamente à parte. Aliás, não vivo completamente à parte, senão não estava aqui. Não acho que seja esse o caminho. Acredito que se calhar para algumas pessoas sim, para mim não faz todo sentido, porque quando nós estamos muito à parte, a maioria das pessoas não nos vê.
e quando nos vê não se identifica, ou seja, há uma desidentificação tão grande que tu nem sequer, ou seja, o que tu estás a dizer a mim não ressoa, não faz sentido. A falar, não é? Isto é sociólogo a falar. Exato. Então eu acho que faz sentido é quase um caminho do meio, no fundo, que é, ok, há dias em que é um bocadinho difícil e às vezes estou à mesa com pessoas que pensam de forma completamente diferente da minha. E tu estás integrada, estás lá, não estás na tua luta. Sim, mas eu acredito que é por aí o caminho, ou seja, eu tento focar-me na parte boa, que é eu vou buscar aqueles assuntos que eu sei que nós temos em comum e não buscar aqueles assuntos e, por exemplo, imagina que estou com pessoas que nenhuma delas é vegetariana. Eu não vou falar de vegetarianismo, a não ser que as pessoas me perguntem, como é óbvio. Então eu acredito que é possível este caminho, ou seja, nós de facto mantermos a sociedade que temos, mas aos poucos irmos mudando. Sem fundamentalismos, sem radicalismos. Sem dúvida. E sendo positivos, que é muito importante. Ou seja, aquilo que eu tento fazer no meu dia-a-dia, isto é uma coisa um bocadinho automática, ou seja, nem penso em fazer isto propriamente, mas estamos à mesa, não é? Imagina alguém, eu tenho aqui o kit de talheres, alguém me vê utilizar este kit de talheres, um evento de comida de rua, por exemplo. Eu não digo absolutamente nada, eu estou a usar a minha garrafa, estou a usar os meus talheres, e a verdade é que aquilo fica. Isto já me aconteceu N vezes. Ter amigas que estão comigo, por exemplo, uma altura até fomos a um festival de yoga, e depois essa minha amiga, passado umas semanas, mandou-me uns estojos de talheres que ela própria tinha feito e disse: oh, Ana, eu vi-te usar aquilo, achei tão fácil que eu comecei a usar. Então, Ana, vamos já começar por aí, porque tens aqui muita coisa em cima da mesa. Sim. Diz-me que tu, quando vais comer fora a um restaurante, presumo que o faças de vez em quando. De vez em quando, sim. Levas os teus talheres? Não, aí não. Então porquê é que tu andas com os talheres? Portanto, eu ando essencial, agora ando menos, não é? Mas antes eu também acabava por fazer muitas palestras e andava fora, etc. E acabava por viajar muito mais. Portanto, no fundo, este kit tem talheres, tem uns pauzinhos do chinês e tem uma palhinha de aço inoxidável e um guardanapo. Basicamente, isto é essencialmente para eventos onde há comida de rua, onde há talheres de plástico, onde há guardanapos descartáveis, não é plástico, mas é papel, é descartável na mesma. Tu tens um paninho para limpar Tens um paninho. O kit que é que tem? Portanto, um guardanapo de pano. Ok. Tenho os talheres. Depois pauzinhos do chinês que trouxe uma vez. Literalmente estava a comer um dia e pensei assim: então, mas estes pauzinhos, ok, são bambu. É verdade, é um material que é biodegradável. Mas se eu levar isto para casa e lavar, eu posso continuar a utilizar isto vezes e vezes sem conta. E portanto, no fundo, acabei por este colocar kit criaste aqui. Tu? Criaste entre aspas? Ou já é um kit que faz parte de um set básico para quem é minimalista? Sim, na altura, eu quando criei, lembro-me que comprei os tojos, lá está, e fui colocando as coisas que eu utilizava. A verdade é que hoje em dia tu já encontras este set à venda tudo junto, ou seja, não precisas de ir comprando as pecinhas ou arranjando, tu próprio consegues comprar já o kit. As pessoas estão a ver isto e estão a pensar: agora vou andar vou a um festival... E agora vão andar com os estojozinhos de um lado para o outro. Mais trabalho. Zero vontade. Dá trabalho ser minimalista. Acho que não dá trabalho. Olha, eu tenho isto na minha mala. Eu ando com pouca coisa, não é? Portanto, eu tenho isto na mala, tenho a minha garrafa e é suficiente. Imagina, se for a um sítio onde, por exemplo, vá beber café ou vá beber outra bebida qualquer, posso levar um copo. Mas, essencialmente, tento levar aquilo que eu sei que vou mesmo precisar. Imagina, em muitos sítios não precisas dos talheres. Tens um guardanapo e comes qualquer coisa, comida de mão, não é? Não precisas de talheres. Portanto, nada de estarmos super, hiper, mega preocupados que temos que levar montes de coisas. Tens na mala e não te precisas de preocupar mais. É um bocadinho como os sacos das compras, não é? Nós habituamos-nos, desde que se começaram a pagar os sacos, a ter o saco connosco. É verdade. No carrinho, está lá na bagageira. Carro, na mala do carro, exato. Lembras-te da última vez que limpaste a boca a um guardanapo de papel? Sim, eu faço isso de vez em quando. Olha, sabes quando é que faço? Às vezes, imagina, vamos a restaurantes onde... Há muitos restaurantes que têm guardanapo de pano. Isso é espetacular. Mas, por exemplo, imagina, pizzarias, sítios onde tu vais comer comida com muitos molhos ou gordura, não é uma coisa que eu aprecio, mas de vez em quando acontece. Também não faz sentido estar a usar o guardanapo de pano, porque só o tempo a tirar as nódoas e, quer dizer, o detergente que vais gastar, o tempo que vais perder, ou seja, também nisso eu não sou fundamentalista. Mas eu acho que isso é lindo, sabes? Porque é possível, de facto, ter uma vida direcionada para um fim, que é o lixo zero, não é? que é o mínimo desperdício possível, mas não ser fundamentalista. Portanto, há alturas em que tem que ser. Claro. E está tudo bem. Está tudo bem, exatamente. Tinha ido à casa de um amigo e estacionei o meu carro mesmo ao lado dos contentores. Eu, por acaso, não sei porque tenho esta. Às vezes as pessoas até brincam e chamam-me Ana do lixo. Acontece sempre, às vezes, te imagina, tiram uma fotografia, quando eu dou conta tenho um caixote de lixo atrás de mim, nem me apercebo, pronto, e nesse dia o lixo está sempre contigo. Está sempre comigo.
E então, nesse dia, estacionei o carro, ia entrar no carro e vi um senhor que ia com vários sacos de lixo, levava o lixo indiferenciado, levava as garrafas e ia colocar tudo no mesmo. E atenção, o ecoponto estava ao lado. Não! Eu saio do carro e digo, olha, por favor, não faça isso. Se quiser, deixe estar aí o saco, que eu ponho as garrafas, mas não faça. O senhor não tem ideia, nós em Portugal ainda importamos vidro, porque não estamos a reciclar vidro suficiente. Mas fizeste ali uma mini palestra? Uma mini palestra. Mas eu assim já um bocado em desespero. Olá, o meu nome é Ana Milhazes. Gostaria de falar sobre a importância da reciclagem. Mas foi incrível, o senhor olhou e deve-se ter sentido super mal, não disse uma palavra, disse só tipo ok e foi e colocou. Muito bem. Eu achei que era mais fácil ter dito que eu própria ia colocar, não me importava nada. Aliás, eu faço sempre isso quando vou à casa de amigos. Imagina, têm lixo que não sabem o que é que vão de fazer com eles, aquele mais difícil, não é? Qual é que é o lixo mais difícil? Sei lá, imagina, às vezes têm a roupa que não sabem muito bem o que é que vão de fazer ou não querem deitar naqueles contentores porque não confiam. Sim. Às Como vezes é que se faz, então? Se nós não confiamos naqueles contentores que supostamente irão entregar a roupinha a quem precisa, quando na realidade fazem negócio com aquilo. Sim. Mas mesmo assim é melhor do que mesmo assim é sempre melhor, exatamente, é o que eu costumo dizer. Mas, por exemplo, imagina que tens uma instituição que tu já conheces, está ali na tua rua, sabes o que é que eles estão a precisar, ou algumas pessoas que têm contacto com esse tipo de instituições, é uma questão de levares e depois falares com essas pessoas. Então eu faço muito isso, imagina, às vezes têm tinteiros ou coisas ou computadores velhos, ou não quer dizer que sabem onde é que há, não é? Mas às vezes não fica tão fácil e vão, fica aqui. E o meu receio é sempre, ok, ainda vão deitar isto no lixo normal. Então deixa-me levar. Então muitas vezes o que acontece é que ando com o carro cheio de lixo. Portanto, o carro. Porquê é que não compras um caminhão de lixo? É mais fácil. Mas isso era muito grande, depois de andar cheio de coisas. Andas rua com um caminhão de lixo. Olá, grande equipa. Para o combate da pandemia, temos visto por parte do nosso governo a implementação de medidas para estimular o consumo das pessoas e acelerar a economia, ao invés de criarem medidas que incentivem o aumento da produção e da criação de trabalho. Ou seja, são os próprios decisores dos países a dizerem não ao minimalismo, é aquilo que nós estávamos a falar, e ao mesmo tempo a desincentivarem as pessoas a poupar. Que têm a dizer sobre isto? Abraços, beleza. Para quando o documentário do Sudão? Para quando o documentário do Sudão, Marco? O Marco não está entre nós. Eu sei, é filha desprevenido. É este ano? Não vai ser este ano, para não. Pá, não sei, isto também depende da decisão que agora tomarmos com quem patrocinou o documentário, a Landscape, em qual é que será a melhor altura para fazer, mas não está fácil a minha vida neste momento para o concretizar. E também acho, pessoalmente, que não é um bom momento para o disponibilizar, talvez quando isto levantar um bocadinho e pudermos todos viajar, acho que faz estrategicamente mais sentido para quem patrocinou o documentário. Olha, nós tivemos, já que estamos a falar do Sudão, tivemos um contacto muito próximo com o minimalismo no Sudão. É verdade, é verdade. Se há país onde o minimalismo é um bocadinho é forçado, não é? Diferente. Não é propriamente opcional, mas é a prova de que é possível ver-se com pouco e ser-se feliz. Nós encontramos ali muita felicidade e muita... portanto, nessa humildade de vida há muita felicidade, portanto é perfeitamente compatível. Vamos a esta pergunta. Há resposta para isto? Sim. Então, tens resposta para isto? Tenho já uma resposta muito simples e curta. Enquanto eles dizem não, nós podemos dizer sim. Eu acredito mesmo que o poder está no consumidor. Se nós todos hoje, imagina, toda a gente que vive em Portugal se lembrasse, vamos combinar e vamos deixar de fazer compras nesta cadeia de supermercados. A cadeia tinha que fechar, ponto final. A questão é que nós no dia-a-dia, com a correria, não nos apercebemos do poder que temos. Se nós é que temos o dinheiro, se nós é que vamos fazer as compras, se nós deixarmos de comprar determinado produto, ele deixa de existir no mercado. Porque é que agora há mais produtos verdes, não é? Esta moda do sustentável, porque as pessoas começaram a comprar isto. Não, e começa a ser um negócio rentável, porque isto está tudo à volta da economia. Só começas a ver mais opções. Mas lá está. E porquê que eles fizeram isso? Porque perceberam que as pessoas estavam à procura. Foi um processo difícil, mas felizmente aconteceu. E aí tu vês que foi um movimento que começou do lado das pessoas, não começou do lado dos decisores. E portanto isto serve para tudo. Se tu quiseres começar a consumir menos e achares que essa filosofia que faz sentido, começa por ti. Começa por ti, vais influenciando o núcleo à tua volta, etc. E isto eventualmente vai chegar lá acima. E eu acredito muito por aí, porque quando nós estamos à espera que os outros façam alguma coisa, não é? É sempre os outros, quer dizer, eu vou perdendo o meu poder, vou perdendo também, vou desacreditando da visão que tenho ou daquilo que quero, vou-me desempoderando no fundo, vou ficando mais triste e por isso eu tento sempre focar no lado da ação. O que é que eu posso fazer hoje? E sabes que eu acho que isso também ajuda muito a desligar-me das notícias. Eu não tenho televisão já há bastante tempo, não vejo. E no fundo as notícias importantes acabam sempre por me chegar.
E isso de alguma forma faz com que seja mais fácil também seguir esta visão. Eu tenho esta visão que acredito, acho que... Seguir o teu caminho? Seguir o meu caminho, acho que continua a fazer sentido falar disto, mesmo que toda a sociedade esteja em sentido contrário, eu continuo a acreditar, vejo a estrada principal e eu vou pelos caminhos e vou toda contente, porque vou descobrindo outras coisas, outras pessoas. E o facto de estar um bocadinho na minha bolha ajuda também a ter mais esta motivação. E obviamente que depois vou recebendo, quer dizer, não sou aqui uma lunática, sou um bocadinho, mas não sou muito, que vou aqui de olhos fechados e que não vejo nada. Não, vou tendo feedback das pessoas, obviamente, que estão à minha volta, não é? Através também do meu trabalho. E pequenas coisas que eu disse, pequenas coisas que elas viram e que começaram a fazer na própria vida e que tiveram uma diferença gigante. Olha, eu posso dar um exemplo, e no grupo Lixo Zero partilhamos muito esse tipo de coisas. Uma vez tive uma leitora que me contactou a dizer que ia sempre a um determinado supermercado fazer compras e levava sempre estes saquinhos que estão aqui. Estes saquinhos de rede para as frutas e vegetais, que hoje em dia já há nos supermercados, mas há uns anos atrás não havia. E um dia ela chegou lá e eles tinham aquele método de fechar os sacos, portanto com o calor. Sim. Ou seja, disseram-lhe logo que ela não podia usar os dela, iam estragar os sacos, e ela já tinha feito as compras todas. Estava tudo no saquinho. Tudo no saquinho. Entretanto, ela chamou obviamente a gerente, e a gerente disse-lhe que era uma nova regra que tinha sido imposta naquela semana. Babá. Ela deixou uma reclamação por escrito a explicar que aquilo não fazia sentido nenhum, deixou o contacto dela e deixou tudo lá. Ela não comprou nada. Ela disse, ok, se é assim vou deixar de fazer compras aqui. Portanto, esta é a melhor atitude que nós podemos ter. A verdade é que ela depois também acabou por falar um bocadinho, contou a história no grupo de Facebook e pediu a algumas pessoas para enviarem e-mails também para essa cadeia de supermercados, a explicar que não fazia grande sentido, etc. Algumas pessoas fizeram isso e a verdade é que, passado poucos dias, a gerente ligou-lhe a dizer que tinham retirado a máquina. Eu estava a ver estas duas senhoras que a Catarina fez a pesquisa, que foram aqui mencionadas, e elas estavam com um fresquinho com lixo. Já percebi que é assim uma imagem de marca. E tu própria também trouxeste um fresquinho que é emblemático da causa. Fala-me disso. Então, olha, este frasco está aqui tem lixo desde julho de 2017. Lixo de 2017? Mas eu vou explicar, porque este frasco tem batota, como é óbvio. Tem batota, ainda bem, eu digo que tem batota com orgulho. Portanto, basicamente o que eu faço ao ter aqui o lixo, eu vou seguindo os 5 R's do desperdício zero, que ainda não falei neles, mas posso falar muito rapidamente. Sim. O primeiro R é recusar, ou seja, vamos recusar tudo aquilo que efetivamente não precisamos. O segundo é reduzir, aquilo que temos que usar, obviamente, como seres humanos, se comprarmos todos quantidade. Um bocadinho menos, isso vai beneficiar também o planeta. Depois o terceiro é reutilizar, acabamos por falar um bocadinho da segunda mão, dos frascos, a segunda mão. Depois é o reciclar, vem quase em último lugar. Reciclamos nós ou damos para reciclar? É a mesma coisa? Sim, portanto, para ficar bonitinho, os R's diz reciclar, mas na verdade nós não reciclamos, nós fazemos a separação. Exato. Para depois ser reciclado. E depois o último R é rot, não é? Em inglês e em português significa decompor, fazer a compostagem, ou seja, depois de seguir estes 5 R's, algumas pessoas que seguem este estilo de vida acabam por guardar o lixo porque é pouco. E então eu comecei a fazer isso. Não fiz logo no início, pensei, não vou estar a fazer também a mesma coisa. Mas depois quis fazer porque tudo o que eu tenho aqui, hoje em dia, não se pode reciclar. A moda da roupa não se pode reciclar? Não, porque é um plástico, só podes colocar o plástico de embalagens. Então, no fundo, o guardar aqui estas coisas ajuda-me também um bocadinho na missão, que é, eu quando vejo aqui certas marcas... Mas o metal podias da mola. Lá está, é sempre a mesma questão, não? Que é, este tipo de coisas pequeninas é muito complicado ir para a reciclagem, porque depois acaba por se perder no ciclo. Okay. E por isso é que eles aconselham, por exemplo, até mesmo as tampas e tudo dos frascos e das embalagens, não retirar, porque depois muitas vezes, por exemplo, as tampas das garrafas de água, aquilo não chega lá, perde-se no caminho. Então guardei isso e portanto as coisas que eu vou guardando aqui são coisas que me ajudam de facto a perceber não só como é que eu posso fazer melhor, mas mais do que isso até é entrar em contacto com as marcas, dar sugestões. Porque a verdade, e no mundo ideal e no mundo em que eu acredito, as marcas deviam ser responsabilizadas pelo descarte final dos produtos. Ou seja, tu só devias, enquanto marca, poder produzir um produto quando tu tivesses em conta todo o ciclo de consumo. E, portanto, no final do ciclo, até podias ir à casa das pessoas, recolher, ou ter um posto, uma loja em que as pessoas pudessem entregar e depois garantir que aquilo ia ser reutilizado. Portanto, a economia circular, no fundo, é esse o modelo. Então, o facto de guardar isto aqui, por um lado, leva-me a fazer isso, a mandar e-mails, portanto, às vezes sou assim um bocadinho chata. E mas mandas mesmo às marcas? Mando mesmo às marcas. E tens resposta? E muita gente manda, sim. De que departamentos? Vou tendo respostas sempre, portanto é sempre do departamento que está responsável pelo atendimento ao cliente. Sim, mas são respostas inconsequentes? Ou às vezes são respostas inconsequentes, às vezes são respostas, já tínhamos começado a pensar nisso e para o ano estamos a pensar a fazer isto e aquilo.
mesmo que até seja inconsequente naquele momento, eu acredito sempre, fica lá a semente. E depois, claro, podemos todos fazer uma coisa que é utilizar as redes sociais e colocar, por exemplo, compramos um frasco de qualquer coisa e partilhar. Comprei este frasco e então? E agora o que é que faço com isto? Não dá para reciclar. Pronto, o frasco é só um exemplo. Ou seja, mandar aquela boca, no fundo, não é? Mandar aquela boca, ou seja, no fundo todos nós temos redes sociais e acho que hoje em dia fala-se muito mal, não é, das redes sociais, da parte má, mas devemos focar-nos na boa, e a boa é de facto chegar a muita gente, não é? Chegar ao nosso núcleo, chegar às marcas. E é mais fácil, às vezes, que estás a mandar um e-mail, vais à página da marca, não é? Ao perfil e mandas uma mensagem. E acredito que a mudança passa muito por aí. Depois, outra coisa que consigo fazer, imagina, olha, as lentes de contacto, tenho aqui as minhas lentes todas. Zero recicláveis, não se pode fazer nada com Descobri agora que há um projeto em Portugal de óticas que eu não sei agora o nome, mas tenho o e-mail deles guardados para lhes perguntar. Já começaram a receber as lentes de contacto de todas as marcas e, portanto, eu quero é perceber como é que funciona, não vou só entregar, quero perceber como é que funciona o processo. E, portanto, imagina, eles agora dizem, ok, isto funciona assim, e eu, ok, acho que é uma coisa que faz sentido. Venho aqui, apanho as lentes todas e vou lá levar. Portanto, no fundo é um frasco que dá sempre para eu vir aqui e visitar. Olha, outra coisa, lâminas de barbear. Eu tenho até tenho aqui vou mostrar. Pois, as giletes, o que é que se faz com as giletes? Pronto, mas lembras-te das giletes do antigamente? Que é só mudar a lâmina. É só mudar a lâmina. Portanto, eu tenho aqui lâminas dessas, tenho também lâminas das outras, e nos Estados Unidos, por exemplo, fazem a recolha deste material. Portanto, eu acredito que é algo um dia chegará cá. Então vou guardando. E pronto, e depois é sempre interessante usar este material para falar nas palestras, não é? Um bocadinho para também explicar às pessoas aquilo que não dá para reciclar, aquilo que na nossa sociedade, infelizmente, tem que ir para esse recipiente. Sim, vai para o indiferenciado, no fundo. Porque o que é que acontece? Tu deitas o lixo fora, tu não te lembras o que é que puseste no lixo a semana passada, sim, ou ontem, se calhar, não é? Então, no fundo, o estar aqui é aquele lembretezinho de coisas que se pode melhorar. Por exemplo, olha, autocolantes da fruta. É uma coisa que não serve para nada. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu tento comprar um cabaz todas as semanas de frutas e legumes, não vou propriamente ao supermercado, mas quando vou ao supermercado, quem me vir, eu tento escolher as frutas sempre sem os autocolantes. Quando não consigo, eu tiro os autocolantes e meto lá. E vou deixando. Ou seja, se todos nós começamos a fazer isto, e eu não sei se te lembras disso, mas acho que foi 2 anos mais ou menos, houve um movimento que começou, penso que nos Estados Unidos. Eu hoje comi uma maçã com 2 autocolantes, certamente. E comeste autocolantes? Mas repara, se tu comes os autocolantes, foi processado e tu reciclaste. Exato, assim não faz mal. Assim não faz mal. Comam os autocolantes da fruta. Exato. Mal não faz. Então, esse movimento chamava-se o Plastic Attack. Então, basicamente, convidava as pessoas a irem fazer as suas compras normalmente ao supermercado, chegavam ao carro, tiravam as coisas todas das embalagens ou a casa e a seguir voltavam a pôr as embalagens de tudo no carrinho e entregavam no supermercado e devolviam. Pá, agora? A verdade é que se nós todos começarmos a fazer isto, os próprios supermercados vão ter que se preocupar e provavelmente se calhar vão contactar com os fornecedores. Isso é uma grande ideia. E pedir para eles se preocuparem com o tipo de embalagem em que colocam os seus produtos. Nós íamos lá devolver. Se todos fizéssemos isto, eu acho que a diferença ia começar a ter efeito mais cedo. Sabes que eu faço isso com as etiquetas das roupas. Eu raramente compro roupa nova, pronto, certo. É um facto. Mas quando compras? Mas quando compro, e roupa interior é uma coisa que eu prefiro não usar em segunda mão. Faz Há sentido. Coisas das quais eu não abdico. Muito bem. Então o que eu faço é, peço à funcionária para cortar tudo, não só as etiquetas de papel, mas todas as etiquetas interiores, porque aquilo é lixo. Aliás, eu tenho aqui muitas, aqui para dentro, na altura em que não pedia para fazer isso. Às vezes as pessoas perguntam, Ana, pedes para fazer isso, mas elas vão deitar aquilo no lixo indiferenciado. Eu disse, ok, mas se todos os clientes começarem a fazer isto, eles vão ter que se preocupar. Porque a verdade é que não faz sentido. Tu tens roupas, às vezes, tão pequeninas, até as de criança, imagina, né? E a própria roupa interior, e tens etiquetas deste tamanho, para quê? Não faz sentido. Porque é que não se começa a estampar? Eu agora vou as etiquetas interiores fazem parte da roupa, não é? Depende. Aquelas a etiqueta do preço. Não é? Do preço. Okay. E aí sim, senhor, pode tirar a etiqueta e as pessoas tiram. Agora, é muito estranho, não é? É um bocadinho bizarro. Importa-se de cortar a etiqueta e a pessoa vai ver, corta você. E às vezes dizem-me isso, eu disse, então muito bem, dê-me uma tesoura. Eu corto lá e fica lá. Porque eu não vou, ou seja, é lixo que eu não vou estar a levar para casa. E acredito que ao deixar esse lixo lá, eles vão acabar por pensar, podíamos fazer diferente, de facto. Há algumas marcas que já fazem isso, que é ter as instruções da roupa. Já impressas na própria roupa. Ou tu podes tirar uma fotografia, vais à secção das camisolas, tiras uma fotografia e guardas no telefone. Quer dizer, toda a gente tem um telefone hoje em dia. Um QR Code? QR Code, exatamente. Eu ainda estou a processar isso, sabes? Okay. Porque faz sentido. Mas é bizarro, não é? É bizarro. Porque é muito fora.
Porque Sim, eu imagino a menina coitadinha, ou o rapaz, que está lá na loja de roupa e depois. Sim, às vezes as pessoas na fila, atrás, etc. É sempre engraçado. Sabes que uma vez, olha, tenho uma situação engraçada para contar. Entrei num sítio no Porto, não vou dizer o nome, mas entrei numa. Até era recente, era assim um restaurante, um snack bar com batidos só de fruta, portanto, coisas saudáveis à partida. Sim. Eu entrei e nesse dia esqueci-me de levar o meu copo. Lá está, não ando sempre com o copo atrás. Drama. Cheguei lá, então, queria um sumo X e não sei o que, mas queria um copo de vidro, por favor. Ai, não temos. Não tenho um copo de vidro. Não, tem que ser no de plástico. Assim, olha, desculpe, mas então não vou consumir. Mas estes copos são biodegradáveis. Eu disse, sim, são biodegradáveis, mas são descartáveis. Desculpe, mas eu não bebo nesses copos. E virei costas. Quando dei conta, eu disse que ele era pequenino, portanto toda a gente ouviu. As pessoas na cozinha pararam de fazer o que estavam a fazer. Eram 4 ou 5. Foi uma extraterrestre que chegou aqui. Quando voltei, estavam, sei lá, 10, 15 pessoas no espaço, estava tudo assim. E já tens mecanismos de defesa, ignoras e. Saí completamente. Muito obrigado, adeusinho, até à próxima. Meu nome é Ana Milhares. Foi um gosto ter-vos aqui. Então, na altura, quer dizer, pensei assim, ok, estão a olhar para mim, mas eu fiz a coisa certa e saí. E Consciência pensei, isto tranquila. pode ser super estranho agora, mas estas pessoas vão se lembrar de mim um dia mais tarde ou não, ou então não, também se não se lembrarem está tudo bem. Mas eu saí de consciência tranquila, por mais que eu quisesse um sumo, para mim não fazia estar a ver sentido beber um sumo num copo descartável. Mesmo que seja biodegradável. Mesmo que seja biodegradável, porque esses copos já fizeram algumas experiências, não são bem biodegradáveis. Então estão a enganar-nos, não é? Nós estamos de consciência tranquila de que isto é biodegradável. Até posso deitar diretamente para a rua. Vai desaparecer em segundos por magia. Não. É mentira. Não. Aliás, até a Ana Pego, que tem um projeto espetacular, Plásticos Marítimos, também tem um livro que fala destas questões do plástico. A Ana é bióloga. Ela, a uma altura, recolheu copos de vários festivais de verão, desses biodegradáveis, e colocou em casa, em vasos e com água, foi colocando vários elementos naturais. Vamos lá ver se isto. Bem, ela, passado um monte de tempo, foi tirando sempre fotografias. Exato, está aqui a Ana. Foi tirando várias fotografias e mostrando que aquilo não se degradava nada, não é? Mas isso é muito grave. É grave, sim. Porque estamos a mexer com a consciência das pessoas. As pessoas estão de consciência tranquila, sim senhor, isto não faz mal. Depois temos outra questão, que é, muitas vezes, sim senhor, é biodegradável, está certificado como biodegradável, mas em compostor industrial. Ou seja, não vai ser nas nossas casas, nem vai ser no aterro, porque quando chega ao aterro não tem condições necessárias para se degradar. Portanto, se esse aterro não tiver os tais compostores industriais, é a mesma coisa que consumir um copo normal. Vida Lixo Zero, segunda edição. Sim. Dás aí dicas para ensinar as pessoas a viver de uma forma mais sustentável e feliz. Simples, sustentável e feliz. Sim, para mim acaba por estar sempre tudo ligado. Portanto, no fundo, eu dividi o livro assim em 3 grandes áreas. A primeira área pessoal, depois a parte da nossa casa, ou aquilo que chamamos casa, também falo um bocadinho, muita gente que vive em autocaravana, por exemplo, hoje em dia, ou nas tiny houses, isso vê-se movimento mais lá fora, mas já se começa a ver cá em Portugal. E depois na parte final falo da sociedade em geral e de como é que eu vejo um bocadinho o futuro, as tendências e etc. E é socióloga a falar também, claro. Exato. Formação. No fundo, o que eu tento falar aqui no livro é falar destas pequeninas coisas que eu uso, dar sempre dicas muito simples, nada de coisas hiper mega complicadas e que vão tornar a nossa vida mais difícil, não é de todo esse o objetivo. Posso folhear? Claro. E no fundo vou também dando exemplos do meu dia-a-dia, porque eu acho que não há nada como tu mostrares, ok, eu tenho esta filosofia de vida e como é que eu ponho em prática? E as situações caricatas que já me aconteceram, das pessoas como esta que contei, de ficarem a olhar para mim porque não vai ser, ok, agora vou decidir mudar tudo e vai ser tudo lindo e toda a gente vai apoiar e bater palmas. Preparem-se para olhares Preparem-se, hoje em dia já é mais comum, é verdade, mas ainda assim às vezes há situações um bocadinho esquisitas e estranhas e tento falar um bocadinho disso. Nós também falamos antes dessa situação, eu gosto sempre de partilhar. Eu já sou vegetariana há bastantes anos, há 16, e tenho, por exemplo, aí uma experiência em que fui jantar a um clube de caçadores. Eu sei que é uma coisa estranhíssima para um vegetariano. Território inimigo. Território hostil. Foi um bocado estranho, é verdade, estar a jantar e ter uma data de cabeças de animais. É uma coisa que eu detesto, como é óbvio. Mas a verdade é que eu acredito muito que é nestes lugares que nós podemos fazer a diferença. Portanto, eu não vou deixar de ter a minha vida normal, de sair com os meus amigos porque gosto da companhia deles. Portanto, não vou me relacionar só com pessoas vegetarianas. E, portanto, naquele dia o jantar era ali. E comeste vegetariano? Comi vegetariano. Não foste ostracizada lá pelos senhores caçadores? Não, pedi para me fazerem um prato vegetariano. Foi ótimo, a comida estava... Uma bela salada. Não, a comida estava muito boa. Prepararam várias coisas, não só salada, mas umas migas. Depois tinha feijão frado. Com um belo molho de carne. Não, de borrego. Pronto, depois tinha arroz. Enfim, tinha vários acompanhamentos, várias coisas.
E a verdade é que eu acredito que a diferença começa um bocadinho por aí. É tu no meio exato onde estás, sem teres que fazer grande coisa, sem teres que sair dali, sem teres de pôr de parte, tu vais mostrando. E ninguém falou, ninguém julgou. As pessoas até, posso provar um bocadinho, ou tem muito bom aspecto. E eu não estive ali o tempo todo a julgá-los, a dizer, vocês não deviam ser caçadores. Eu podia ter ido com esse propósito também. Isto é tudo errado, deixa fazer lá, sei lá, um abaixo-assinado. Não faz sentido, não é? Porque as pessoas iam olhar para mim de lado do género. Bem, a gente quer é que esta se vá embora. Claro. Ou seja, eu acredito que esta união de pensamentos diferentes, modos de estar diferentes, é que de facto fazem uma grande diferença no dia-a-dia. Concordo contigo, Ana. Vamos às perguntas. Vamos escolher mais um par delas. Assassino de cereais. Assassino de cereais é um ótimo nome. Que é no fundo aquilo que tu és também, não é? Tu, como vegetariana, deves assassinar muito cereal. Hoje assassinei cereal de manhã. Boas, Ana e equipa Maluco Beleza. Quanto ao viver mais devagar, esse estilo de vida integra algum tipo de meditação para abrandar a pressa que se vive no dia a dia? Já agora, choca-pico ou cornflakes? Sim, eu acho que a meditação tem que estar sempre presente a partir do momento. Mas é opcional ou não? Claro que é totalmente opcional. Aliás, tu já podes estar, e fala-se muito da prática de mindfulness, não é? Tu já podes estar a fazer essa prática, por exemplo, estás a lavar a louça, até quando estás a conduzir, ou estás a fazer uma caminhada na natureza, estás verdadeiramente presente. Não estás, por exemplo, como se vê muita gente hoje em dia a passear os cães e está sempre no telemóvel, nem vêem outras pessoas, nem, quer dizer, só se apercebem-se às vezes o cão começa a ladrar, não é? Ou seja, não estás também a usufruir do momento, que não tem mal nenhum. Estamos com o telefone, por exemplo, se estamos a adiantar qualquer coisa, estamos numa fila e fazer isso de vez em quando. Agora, fazer sempre por sistema, tu ficas completamente alienado, não é? E depois tem outra questão, que é, ficas assoberbado com a quantidade de coisas que estás a ver, não descansas a mente. Então só ter essa prática às vezes, por exemplo, no local de trabalho, estás na secretária e tiras ali 1 minuto ou 2 para só respirares. Isso já é super importante. Se pudermos meditar, espetacular. A meditação foi de facto das melhores práticas para mim. Houve uma altura, naquela altura que tive depressão e burnout, eu tinha ataques de pânico. Houve uma altura que tinha ataques de pânico todos os dias. Isso é horrível. É horrível, é a sensação mesmo que o mundo vai acabar, vais morrer. A ferramenta que eu tinha na altura, porque eu não pude tomar medicação, dei-me mal com toda a medicação que os médicos me receitaram e, portanto, acabei por fazer uma cura completamente natural, e a meditação era a ferramenta que eu utilizava e que fazia com que os ataques de pânico deixassem de acontecer, e eles passaram naturalmente. No meu caso, consegui mesmo fazê-lo. Estamos aqui a ver a página de Instagram da Ana. A Ana está no Instagram como Ana Go Slowly. Porque isto está tudo ligado, não é? Minimalismo, desperdício zero, go slowly, e tu integras isto tudo aqui na tua página, portanto tentas sempre passar essa mensagem. É o que as pessoas podem encontrar aqui na tua página. Sim, é um bocadinho isso, o meu estilo de vida. E recebes muitas mensagens, dás dicas, isto serve também um bocadinho como consultório, digamos assim, sim, ou não? serve muitas vezes, sabes, quando às vezes faço assim partilhas mais pessoais, recebo mesmo muitas mensagens, também faço isto, vou lendo algumas passagens do livro, recebo muitas mensagens e no fundo é essa parte mais importante do trabalho, eu acho que é com o teu exemplo, não é? E contigo também acontece isso, não é? Com as histórias que tu partilhas da tua própria vida, tu vês que há muita gente que está a passar pelo mesmo. E que de alguma forma procuram também esse acolhimento, não é? Do outro lado, e olha, mas como é que tu ultrapassaste, como é que conseguiste, como é que foi, e depois também de alguma forma dizem muitas vezes tu és uma inspiração e porque tu conseguiste eu sei que também vou conseguir, e essa parte é mesmo muito boa. Deixa-me fazer-te agora uma pergunta que bem da espero sua roupa e já agora vamos ouvir. das peças. Use programas curtos, lavagem a frio, separa a roupa clara da escura, adicione vinagre às lavagens em vez de amaciador, pois ajuda a manter as cores, especialmente as mais fortes e as mais escuras. Dicas práticas para uma vida simples, sustentável e feliz, por Ana Milhazes. Deixa-me fazer-te uma pergunta que é provocatória. O que é que ainda te falta fazer para cumprires ainda mais um estilo de vida com lixo zero? Ou estás de consciência completamente tranquila? Não, sabes que lá está, estávamos a falar um bocadinho antes também, eu vivia no Porto e em fevereiro mudei-me para o Alentejo, que no fundo era um sonho já antigo. Go slowly. Go slowly, foi quase o sonho desde que criei o blog, e foi possível. Só que a verdade é que tens todas as vantagens, como é óbvio, de viver num sítio mais calmo, posso andar de bicicleta pela cidade inteira, não tem aquelas ruas do Porto dificílimas, não é, de andar de bicicleta, só que depois tem outras dificuldades, que é, não há lojas a granel,
Há muitos destes produtos eu não consigo comprar, tenho que continuar a comprar online, enquanto no Porto eu já tinha uma série de sítios que eu podia ir e conseguia comprar absolutamente tudo. O que é quase contraditório, não é? Como é que numa urbe, não é? Numa cidade, num ambiente cosmopolita, onde o consumismo é exacerbado, tens essas opções. Mas onde isso poderia ser mais fácil de encontrar, que é em ambientes mais rurais, mais simples, onde se quer todo este lado mais sofisticado, no meio de consumo e deveria estar menos presente, é mais difícil. Sim, porque no fundo, ou seja, aquilo o que se pregava antigamente, né, como os nossos avós viviam também, aliás, há muitas coisas que eu, guardanapos, etc., trouxe de casa da minha avó. Chamada rodilha. Exato. Esse tipo de coisas acabas por encontrar, né? Mas, por exemplo, shampoos sólidos, etc., no fundo são coisas muito recentes. Sim. E, portanto, a novidade está a chegar agora aos grandes centros urbanos. E eu, por exemplo, notava já uma diferença grande entre Lisboa e Porto. Por exemplo, em Lisboa começou mais cedo, era mais fácil encontrar coisas. No Porto foi um bocadinho mais tarde. Portanto, eu acredito que vai lá chegar, acredito, e já começou a chegar. Já há sítios onde eu consigo encontrar algumas coisas, mas ainda é muito aos pouquinhos, sabes? Então eu também acho que, por um lado, às vezes parece um retroceder, mas por outro sei que ali vou ter, ou tenho outra qualidade de vida, e por outro também é a possibilidade de eu também fazer alguma diferença lá naquela comunidade. Exato. No fundo, coisas simples, ou ir ao supermercado e dizer alguma coisa, ou ir a um restaurante. Então acredito muito nisso, que é nos sítios também para onde nós vamos viver, nós também vamos levar um bocadinho dessa mudança.